Oi, meu nome é Daniela, eu sou a farmacêutica responsável técnica no Centro Médico Liberdade e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho sobre os medicamentos, sobre quais os cuidados que a gente tem que ter com os medicamentos. E para entrar nesse assunto, a gente precisa primeiro saber o que são os medicamentos. Então, os medicamentos, eles visam a prevenção, a cura e também o alívio das causas e sintomas que fazem a gente ficar incapacitado. E os medicamentos, os benefícios que ele traz, têm que ser maior do que os riscos que ele pode acometer a pessoa. E para isso, para que garantam um tratamento eficaz, os medicamentos têm as formas farmacêuticas, que é o jeito que ele se apresenta para ser consumido. Então nós temos os medicamentos que são sólidos, os semissólidos, os líquidos e os gasosos. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre os medicamentos, será que os medicamentos são realmente inofensivos? Será que eles não trazem algum mal para a nossa saúde? Se a gente tem que ter um cuidado maior? Então a gente entra no assunto sobre a automedicação, que é quando a pessoa toma um medicamento por conta própria ou quando é indicado por uma outra pessoa que não é habilitada, como um amigo, um vizinho. Então ela acaba tomando um medicamento para os sintomas que ela percebe e talvez não seja o ideal para o que ela está precisando, né? Não foi indicado e não foi receitado por um profissional da saúde habilitado. E muitas vezes a propaganda induz e incentiva a pessoa a comprar algum medicamento, sendo que não necessariamente ela tem necessidade do consumo desse medicamento. E uma curiosidade é que a intoxicação medicamentosa, ela está em primeiro lugar das causas de intoxicação registradas no país. Ela fica à frente dos agrotóxicos, os materiais de limpeza e também dos alimentos estragados. Então esse é um primeiro lugar que não é bom de citar, né? Como exemplo, alguns dos medicamentos que a gente vê no nosso dia a dia, a gente precisa ter um cuidado maior. Eu trouxe 3 exemplos. O primeiro são os antibióticos, que se a gente acaba não tomando a quantidade de dias que o médico receitou, a bactéria pode se tornar resistente. E com isso, aumenta o risco de ela se espalhar no nosso organismo e fica mais difícil de achar um tratamento que depois consiga combater essa bactéria. Também a gente tem o paracetamol, né, que é bem conhecido no nosso dia a dia, porque a gente pode tomar por uma dor de cabeça, mas ele é conhecido por ser hepatotóxico. Isso é o quê? Ele pode causar uma lesão no nosso fígado, quando a gente toma uma dosagem maior do que a recomendada. Por dia, a dosagem recomendada dele é de 4 gramas, mas isso dividido em várias dosagens durante o dia. Se for acima disso, ele pode causar essas lesões, começando de um leve mal-estar até a falência hepática. E também o outro conhecido é o omeprazol, que se a gente tiver a utilização dele sem o acompanhamento médico e por um longo prazo, ele pode causar osteoporose, porque pelas reações que ele causa no nosso estômago, ele faz com que seja prejudicada a retirada do cálcio do alimento. Agora que a gente já falou dos medicamentos que são comprados nas drogarias, nas farmácias, a gente também tem as plantas medicinais. Elas são naturais, mas elas também trazem um risco, como os medicamentos que são comprados em drogarias, nas farmácias. As plantas medicinais, elas são utilizadas como auxílio no tratamento de doenças, mas têm que ser utilizadas de forma adequada e também com orientação, para elas não causarem danos à nossa saúde, porque elas podem desencadear reações adversas, também interações com outros medicamentos e outros alimentos. Então, se a gente fizer um diagnóstico errado do paciente ou utilizar essa planta de um modo diferente do que é o tradicional, ela pode acabar tendo uma dosagem maior do que o necessário no nosso organismo e com isso causar um mal para o nosso organismo. Ela pode também, se for utilizada junto com algum medicamento, alterar a eficácia desse medicamento. Um dos exemplos que eu trouxe, que é atual dos dias de hoje, né, foi da enfermeira que tomou um chá para emagrecer que continha 50 ervas. E quando foi visto essas ervas que estavam no composto, muitas delas eram prejudiciais à saúde. Então a gente pode pensar que essas plantas não vão causar algum mal, que é somente um chá, mas elas têm reações dentro do nosso organismo. Ela teve que fazer um transplante de fígado e acabou falecendo. Então a gente vê o risco que isso traz. Eu trouxe também alguns exemplos, né, das plantas medicinais que a gente consome no nosso dia a dia,
e que se passar da dose máxima, ela pode trazer algum mal-estar. O aloe, traz um desconforto abdominal quando ele já está no nível de toxicidade. O anis, dermatite por contato. O boldo, irritação renal. A cássia, reações alérgicas. Confrei, hepatotoxicidade, que é com relação ao fígado, né? E o sene, que é desconforto abdominal, perda de eletrólitos e água. Então, uma dica que eu dou é que sempre desconfie das fórmulas que são secretas, dos medicamentos que servem para tudo, dos que prometem um emagrecimento rápido e sem esforço, também dos que sugerem um rejuvenescimento milagroso e também dos que prometem fazê-lo deixar de fumar ou beber em poucos dias sem nenhuma dificuldade. O medicamento, ele não tem uma fórmula mágica, ele é para o nosso dia a dia, para auxiliar nas nossas dificuldades, nos nossos mal-estar, mas ele não é milagroso. Então, o que a gente consegue perceber é que a automedicação é mais uma consequência do estilo de vida dessa sociedade atual, que quer soluções milagrosas e a curto prazo, porque o nosso dia, mesmo tendo as 24 horas, muitas vezes parece pouco para a quantidade de coisas que a gente precisa fazer. E a gente quer que as coisas sejam solucionadas da mesma forma que o nosso dia, mas o nosso organismo tem o tempo dele para fazer o necessário para combater os micro-organismos. Então, para tomar um medicamento de forma segura, a gente tem que procurar um médico especialista, ele vai pedir exames e, se for necessário, ele vai indicar o medicamento, a forma correta de se tomar, qual horário, qual a dosagem. Mas isso que a gente está falando aqui hoje não é para ser levado de uma forma rígida. É claro que quando você tiver uma dor de cabeça, você não vai correr para a consulta. Mas é para dizer que, se estiver persistindo esse sintoma, procura um médico, porque ele vai saber a melhor forma de solucionar e não se tornar um problema maior, né? Com algum medicamento a gente pode estar mascarando o que está por trás. E agora que a gente já entendeu o que é automedicação e viu qual que são os seus riscos, aí a gente já viu o passo a passo, que a gente tem que passar no médico, ele vai passar um medicamento e a gente vai comprar. Será que acabou aí os cuidados? Então, não, né? A gente tem que ter os cuidados quando a gente leva um medicamento para dentro de casa, porque o modo que a gente for ingerir esse medicamento, os cuidados ou o jeito que a gente vai armazenar esse medicamento pode trazer algum problema maior do que solucionar o que a gente está querendo. Então, quais são os riscos de se ter uma farmácia, né, dentro de casa? É de tomar um medicamento que esteja vencido ou estragado. Também tomar algum medicamento que foi indicado para outra pessoa da família e não nós mesmos. Também o envenenamento acidental de crianças e animais domésticos. Então, todo medicamento ele deve ser guardado em um local fresco, arejado, seguro e protegido de luz. Também nunca deixar em cima de geladeira, embaixo de pias ou próximo de materiais de limpeza. E evitar deixar o medicamento por muito tempo dentro do carro. Quando a gente compra um medicamento e acaba tendo esse tempo dentro do carro, a temperatura oscila muito, então pode alterar a função desse medicamento. Então o ideal é o quanto antes a gente já guardar ele no local seguro e sempre longe do alcance de crianças e animais domésticos. E também outro cuidado que a gente tem que ter é com a contaminação. Os medicamentos que a gente não for ingerir, como as pomadas, os colírios, pode ocorrer da contaminação, porque a gente não deve deixar ele ter contato com a nossa pele no caso de uma pomada. Quando a gente for aplicar, não deixar a pomada ter contato direto com a pele. O ideal seria pegar uma gaze, um pedaço de algodão, pôr a quantidade da pomada e assim aplicar. Ou, se não tiver, higienizar bem a mão para pegar a quantidade e depois colocar na pele. Então, também o colírio, não ter contato com os olhos, porque isso faz contaminar o medicamento que é estéril. Agora, o medicamento que a gente for, como comprimidos ou cápsulas, que a gente for engolir, qual seria o líquido ideal para isso? A água. A água fria, que em temperatura ambiente, é o líquido ideal para se ingerir esse medicamento, né? Porque os outros líquidos, como café, chá, suco, refrigerante, até o leite, pode interferir nesse medicamento, pode alterar a função dele. Então, a quantidade ideal da água que se deve tomar é de 200 ml. Por quê?
porque ela ajuda a engolir o medicamento e fazer ele chegar até o estômago e também a dissolver esse medicamento quando ele já está no estômago. A gente fala que tem que tomar com o líquido porque se você tomar ele sem nada, ele pode causar um desconforto, ele pode ficar retido no esôfago e irritar a mucosa e também começar a ser absorvido nessa região, o que pode levar a alterações na ação desse medicamento. E sempre respeitar o horário dos medicamentos. As atividades do nosso organismo variam durante o dia, né, com o nosso relógio biológico. E cada medicamento ele foi estudado minuciosamente para ter ação durante esse dia, durante o período em que o nosso organismo está fazendo as suas atividades. E com isso, o medicamento foi estudado minuciosamente para saber quanto tempo de duração que leva o efeito desse medicamento, qual o modo que ele vai ser eliminado do nosso corpo. Tudo isso com relação ao nosso organismo. Então, se a gente não tomar o medicamento no horário correto, pode afetar a atividade de eficiência desse medicamento e também provocar efeitos colaterais indesejáveis. Outro cuidado que a gente deve ter é dos medicamentos ao partir ele. O ideal é que a gente não corte nenhum medicamento, não divida ele no meio, porque se a gente dividir, se a gente triturar ou dissolver esse medicamento, pode ser que altere a função dele também, porque se ele foi entregue daquela forma, é porque daquela forma que ele tem que ser consumido. E a gente não tem garantia, se a gente dividir esse medicamento ao meio, de que as duas partes serão iguais. A gente pode até, quando a gente acaba partindo desse medicamento, sai um pozinho dele, né? Então a gente está perdendo o medicamento. E também, se for cápsula, a gente quando abre não sabe a quantidade correta que vai estar de cada lado. Então isso pode reduzir a eficácia desse medicamento. Agora também a gente pode falar um pouquinho sobre as interações medicamentosas, que é quando o medicamento tem o seu efeito modificado pela presença de outras substâncias. Eu trouxe umas aqui que são as mais comuns, né? Por exemplo, a interação do medicamento com um álcool. Quando se faz a utilização do álcool com um medicamento, ele pode alterar a potencialidade desse medicamento. Muitas vezes ele aumenta até 3 vezes a potência desse medicamento, o que pode tornar ele tóxico para o nosso organismo. O álcool e o paracetamol, ele aumenta o risco da hepatite medicamentosa. Lembra que a gente falou um pouquinho antes sobre os riscos da superdosagem do paracetamol? Então, mesmo em doses normais, o álcool pode fazer com que aumente essa toxicidade. Também o álcool e os anti-inflamatórios, né? Eles aumentam o risco de úlceras e sangramentos. Então, outra interação que também tem é com o tabaco, com o cigarro. A nicotina ela acaba interagindo com muitos medicamentos e assim modifica a ação desse medicamento e também faz com que exija maiores doses para uma ação plena desse medicamento. E a partir do momento que se aumenta essa dosagem, ela pode começar a passar a ser tóxica para o nosso organismo, né? Um exemplo que eu trouxe é do antibiótico mais o tabaco, né, o cigarro. O tratamento costuma ser mais demorado, o que pode facilitar os efeitos colaterais desse medicamento e também contribuir para uma resistência da bactéria. E ao invés de fazer esse efeito desejado do medicamento, a pessoa pode começar a apresentar algum mal-estar, como dor de cabeça, náusea, vômito, secura na boca e até alergia ao medicamento. E uma curiosidade é que a fumaça do tabaco contém mais de 7.000 substâncias químicas. E estudos indicam que pelo menos 69 dessas substâncias podem causar o câncer. Então, independente da interação que ele possa fazer com algum medicamento, sozinho ele já é muito prejudicial para a nossa saúde. Então, o que a gente orienta, o que a gente espera é que ninguém acabe consumindo esse tipo de produto que faz tão mal para a nossa saúde. Outra interação é com o alimento. Os alimentos, eles atrasam o esvaziamento do estômago. E com isso a quantidade total absorvida do medicamento pode ser alterada, mas muitas vezes não, alguns medicamentos podem fazer com que seja necessário que o estômago tenha alimento para não causar um efeito irritante no estômago. Eu trouxe alguns exemplos como o antibiótico mais o leite.
ele pode reduzir o efeito do medicamento. O paracetamol mais a cafeína pode aumentar o efeito desse medicamento e o tornar tóxico. Também, como um exemplo bom, seria o anti-inflamatório mais o alimento, né? Que por ele causar irritação, o ideal é que ele seja tomado junto com a refeição. E outra interação que a gente tem é do medicamento com outro medicamento, né? Quando se faz uso de mais de 2 medicações. Então, pode causar a diminuição ou aumento do efeito desses medicamentos. E ainda o surgimento de alguns efeitos indesejados, né? O exemplo do antiácido, ele diminui a absorção dos medicamentos anti-inflamatórios. Os antibióticos têm seu efeito diminuído quando eles são engolidos com antiácido. E também os anticoagulantes, eles podem causar hemorragia se utilizados junto com algum anti-inflamatório. Agora que a gente já viu um pouquinho sobre as interações, então a gente vem na parte do descarte do medicamento. Qual que seria a maneira correta, né? A gente nunca deve jogar o medicamento na pia, no lixo ou no esgoto, porque isso pode afetar o meio ambiente, né? E contaminar. Então, o ideal é que a gente junte os produtos vencidos ou os medicamentos que a gente não vai mais utilizar e levar a um posto de saúde do seu município. Também pode ver com drogarias e farmácias se eles têm os programas de recolhimento gratuito desses medicamentos. Então, agora que a gente já conversou bastante sobre os cuidados dos medicamentos, só para a gente fazer uma revisão do que foi conversado, para ficar guardado na nossa mente, então sempre verificar o prazo de validade do medicamento antes de utilizá-lo. Também não utilizar o medicamento que não tenha embalagem ou que esteja com a embalagem rasurada, sem rótulo ou bula. Não utilizar a mesma receita mais de uma vez, porque o medicamento que você utilizou pode ser que não seja mais necessário hoje. Também não comprar medicamentos que forem indicados por amigos, por vizinhos. Primeiro, conversa com o seu médico. Não misturar os medicamentos sem a devida orientação. Também, ao comprar um medicamento, peça informações sobre as possíveis reações indesejáveis que esse medicamento pode trazer. Também só utilize medicamentos se forem orientados pelo seu médico. E se apresentar algum sintoma diferente ao tomar o medicamento, procure o seu médico. Siga sempre as orientações do seu médico quanto ao modo de usar e a dosagem. Também, os bebês, as mulheres grávidas ou que estejam amamentando não devem tomar medicamentos sem orientação médica e evitar o consumo de bebida alcoólica se estiver fazendo uso dos medicamentos. Então era sobre isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu agradeço pela oportunidade de ter conversado um pouquinho sobre os medicamentos e até a próxima!